E sonhou ainda outro sonho, e contou a seus irmãos, e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua, e o que, gente? Quem é o sol aqui? Quem é a lua? E as 11 estrelas? Os irmãos. Assim também como os moles lá em cima também são os irmãos que cercavam ele. E se você for ver lá em Gênesis 45, aconteceu exatamente assim. Que os irmãos, sem saber que era ele, cercaram ele para pedir lá comida, que estava todo mundo com fome. A pessoa inveja a outra, mas quando o outro prospera, quem vai ajudar ele? Que prosperou. Ele só inveja, quem fica na negócio de inveja, ele nunca avança na vida. Invejoso nunca avança na vida. Ele só vive só assim, como os irmãos viviam, chateado, aborrecido, com ódio de um, com ódio de outro, porque ele é invejoso, nunca avança. Ele até pensa em crescer, mas ele mesmo impede o crescimento dele por causa da inveja. Olha aí. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o que, gente? O invejavam. Seu pai, porém, o que? Guardava este negócio. O pai ficava meio que intrigado com aquele sonho dele. Entenda que ele não teve um sonho. Foram vários sonhos em dias, digamos que distintos, mas que estavam todos ligados. Era tipo, sonhei e a confirmação daquele sonho. Depois a confirmação dos sonhos. Estava sempre assim. E ele contava. Ele mostrava. Tive um outro sonho que foi assim, assim, assim. E isso, irmãos, fazia com que os irmãos ficassem ainda cada vez mais aborrecidos e invejando o José. Eu vou fazer um resumo para não ficar muito na leitura. O que acontece depois? O pai do José pede para o José ir ao campo ver como é que os irmãos estavam. Ele vai para um ponto, não encontra os irmãos, ia passando uma pessoa, ele procura saber dos irmãos. Aí avisam: eu vi ele para a banda de Dotã. Ele vai para lá. No meio do caminho os irmãos avistam ele. Aí cada um vai tendo uma ideia mais diabólica do que o outro. Pensam, eles vão logo falando: lá vem um sonhador. Você acha que todo mundo quer que você viva sonhando? Você sabe que tem gente que isso é bom, isso não é ruim, se souber lidar com isso, que ele tem uma vida simples, mas a mente dele é próspera. José era uma dessas pessoas. Não vou dizer simples, vou dizer um cara pobre, que não era bem pobre, mas que não tinha muita coisa, mas que a mente dele era avançada. E quando você tem essa mentalidade que só pensa em crescer, em progredir, em avançar, isso também causa desconforto para aqueles que estão ouvindo. Causa desconforto. Você pensa: vou comprar isso, vou fazer assim, que vai ser assim. Isso causa aborrecimento para muitas pessoas. Porque tem muita gente que não quer o seu progresso. Tem pessoas que querem, na verdade, é que tu viva na fralda, para ele fazer questão de dizer: eu que ajudo fulano de tal. Se não fosse por mim, ele já estava morto. Até o medicamento eu tenho que marcar no meu relógio certinho, chegar lá e dar para ele o medicamento, então ligar para ele tomar, senão ele está morto.
Tem gente que prefere ver o outro na fralda, dependendo dele, do que ver a pessoa prosperando, avançando na vida. Nunca dê esse prazer a invejoso. Nunca dê esse prazer. Sempre ore a Deus que Ele te dê muitos anos de vida e com saúde, para você não ficar nessa dependência. Sempre peça para Deus, porque muitas das vezes a gente pensa que muitos estão ali e querem o nosso bem, mas infelizmente isso não é verdade. Não é verdade. A gente quer o nosso fracasso, que quer a derrota, o sofrimento. Tem muita gente que quer isso. E você não tem que olhar para isso. Eu volto a falar. Se você não quer crescer, porque isso não parou José. Ele continuou com a mentalidade dele de crescimento. O que acontece? Pega um José, bora matar o José. Outro, não, vamos fazer o seguinte, vamos jogar ele no calabouço. Joga ele dentro do buraco. Aí dão uma volta, ele está lá gritando, meus irmãos, tão ingênuo. Meus irmãos, mentira daqui. Ele achou que era só uma brincadeira. Uma brincadeira de irmão. Aí de repente, continua cada um com um pensamento mais diabólico do que o outro. Aí, tá vendo ali uns mercadores ismaelitas, vamos vender ele para os ismaelitas. Aí, pois é, a gente faz isso, depois a gente mata o animal, arranca a túnica dele, mela com o sangue do animal e dá para o meu pai, diz que algum animal feroz pegou ele e matou. E não é que fizeram isso? Tiraram do calabouço, venderam ele para os ismaelitas, venderam ele para o Potifar, e ele levou a túnica do José e entregou para o pai. O pai dele entrou em pânico. Foi uma crise de choro. Entendeu, gente? Mas tudo isso por quê? Porque eles queriam travar o sonho do José. Não deixe seu sonho morrer, não, querido. Não deixe seu sonho morrer. Pense qual é o seu maior sonho aí. Ah, mas estou com uma idadezinha. Não, irmão. Tem coisas que dá para realizar ainda. É que você ficou ouvindo muita gente no decorrer do tempo. Você ficou ouvindo muita gente foi travando você. Pessoas que não queriam o seu progresso. Certo? Fazer lá uma faculdade, sei lá qual lá, de engenharia de alguma coisa. Alguém fala, rapaz, você não é bom de matemática não. Você vai fazer engenharia? Você pula e fala de engenharia. Você tem que entender muito de matemática. Ah, eu vou treinar matemática então. Mas vou fazer engenharia? Se tudo for isso, eu vou fazer a faculdade, fazer um cursinho particular só de matemática para entender como é que funcionam os cálculos. Eu vou fazer engenharia sim. Mas não vou deixar ninguém atrapalhar meu sonho não. Não, eu quero fazer um curso de edificações, mas também tem matemática. Não, vou fazer um curso de matemática então. Alguém que dá uma banca aí, alguma coisa assim, que seja uma banca, vou fazer e vou aprender. Ou então eu vou para a internet, tem muitos cursos aí online gratuitos, eu vou aprender a fazer meu negócio. Mas não, fica ouvindo as pessoas. Aí ficando para trás. Fique não. Pastor, meu sonho quando eu era moça, quando eu era moço, era fazer um curso de enfermeiro. Queria ser enfermeiro. Você morreu? Você pode nem exercer a função, mas por que não lutar por isso? Aí tem uns que fica assim, ó. Não, pastor, é que eu me realizo no meu filho. Seu filho é seu filho, vai viver a vida dele. Às vezes a gente não consegue certas coisas, quer que nossos filhos sigam aquilo que eu fui frustrado, que fomos frustrados.
Ele quer viver outra coisa. Não, você vai fazer medicina. Aí esquece o bisturi dentro do paciente. Esquece o gás dentro do paciente. Mas o cara estudou 7 anos, pastor. Como é que ia fazer uma coisa dessa? Só que não era o que ele queria. Ele foi forçado praticamente a fazer aquilo ali. Você tem que perguntar ao seu filho o que ele pensa, o que ele quer para a vida dele. Deixa ele ser feliz na carreira que ele... Não frustre também o sonho dele, não. Não é verdade?